Irmãos, bom dia. Fui colocar o microfone ali agora, aí você perguntou se eu estava tremendo. Eu falei, lógico que eu estou tremendo, né? É claro que a gente está tremendo. Por mais que a gente venha aqui já muitos anos, nem sei quantos anos eu participo dando aula na escola dominical, mas depois de cantar né? Como isso a gente, se não criar em nós pelo menos um tremor de reverência, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Muito bem, mas nosso tema aí do mês é Semeando a Fé. O pessoal já trouxe ali alguns temas relacionados e hoje a gente vai seguir com o tema proposto. Antes nós vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor para esse período. O irmão que voluntariamente gostaria de orar. Quem gostaria? Por favor, pastor. Obrigado mais uma vez, ó Deus, por um momento tão especial que nós ficamos realmente, ó Pai, quebrantados com a Tua presença aqui e nós queremos, ó Deus, realmente ouvir a Tua voz mais uma vez, através da Tua palavra, da mensagem que vamos ouvir agora, desse estudo, que o Senhor use mil, que o Senhor esconda ele, ó Pai, que só o Senhor possa falar nos nossos corações, nos ensinar, ó Deus, acerca desse tema tão importante, que nós possamos crescer cada vez mais, ó Deus, na fé. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui e esse momento, ó Pai, que realmente nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Em nome de Cristo, pedimos também pelas outras classes. Em Cristo, amém. Amém. Muito bem, irmãos, então nós estamos falando do tema do mês aí, o tema do ano é semear, e o semear ele vem aí sendo destrinchado em alguns outros temas, e dentro desses temas ainda tem subtemas ainda, né? O negócio ficou bem dividido. E o tema desse mês que nós estamos estudando é Semeando a Fé. Semana passada o Almir trouxe uma definição sobre fé natural e fé espiritual, né? Espero que os irmãos tenham entendido. E talvez o que ficou mais marcado para mim foi que todo ser humano, de alguma forma, ele tem fé, sendo ela natural ou sendo ela espiritual. A diferença é que quando nós somos, usar a palavra, recrutados por Cristo, a gente se torna seres espirituais e a nossa fé se transforma em espiritual, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas todo ser humano hoje, se a gente perguntar, ele tem fé em alguma coisa. Tem fé no seu próprio trabalho, tem fé no seu casamento, tem fé que o patrão vai dar um aumento, tem vários tipos de fé e todo mundo, todo ser humano, ele necessita de ter fé em alguma coisa. Difícil você achar um ser humano que fala que não tem fé em nada. Ele acredita em alguma coisa. Por mais que algumas coisas sejam por força própria dele ou por coisas que ele constrói, por segurança que humanamente é produzida, mas de alguma forma o ser humano ele tem fé em alguma coisa. Né? Pode não depositar a mesma fé que nós depositamos em Cristo, mas acredita em alguma coisa. Né? O simples fato da pessoa procurar um emprego e trabalhar, ela acredita que ela vai estar viva e acordada no dia seguinte para poder realizar o seu trabalho. Quando você entra na faculdade, você entra já com a fé que você não vai terminar? Não, você entra sabendo, eu vou terminar aquela faculdade. Por mais que, né, alguns aqui fizeram faculdade, né? Eu fiz faculdade alguns anos atrás, bastante anos atrás, e foi, né, suado, foi sofrido. Mas a sua fé, o que você acreditava é que você chegaria ao final daquele percurso. Então a fé, ela é um senso comum da humanidade em si. Qual que é a diferença? A diferença é aonde ela é depositada. Essa é a diferença, onde ela é depositada. Essa semana nós vamos ver aí o tema. Quando eu vi o tema, eu fiquei meio assim, o que o pastor está querendo com esse subtema, né? E aí o subtema, interessante, né? Que eu quem faço as escalas, né? Que distribuo os nomes das pessoas, né? E aí tem uma sequência lá, caiu no meu dia. Falei, poxa vida, né? Eu podia ter escolhido o mais fácil, né? Eu que faço a escala, mas caiu no meu dia, mas os irmãos vão entender que não tem nada muito complicado. Aí nosso texto-chave é João 12, lá no final nós vamos citar também João 14, mas nós vamos andar por João 12, 44 a 50.
João 12, 44 a 50. Todos acharam? Vamos ler. Eu vou ler o primeiro verso. O irmão que sentir aí o desejo pode ler os outros, tá bom? João 12, 44 até os 50. E eu vou pedir para um irmão específico, vou pedir para o João abrir no 14:1. Tá? Depois da leitura de João 12, nós vamos ler o 14:1. João 12, 44 a 50, nós vamos andar aí em cima desse texto. Podemos ler? Então Jesus clamou: crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que diz e como falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Muito bom. E aí a pergunta ou a afirmação que chegou para mim foi a seguinte: fé em Deus e fé em Cristo. E aí, sem se aprofundar muito no texto, eu gosto que os irmãos participam. Eu queria então que os irmãos, só com a leitura desse texto, assim de maneira rasa como nós fizemos, que os irmãos pensassem comigo a respeito dessa frase, dessa afirmação, dessa sentença aí. Fé em Deus e fé em Cristo. Quando você escuta isso, você pensa no quê? Deixa eu só desligar aqui que está voando as páginas. Faltou a leitura do João 14. Isso, vamos ler já, pera aí. Calma aí, vamos ler já. O que os irmãos pensam? Está lá na projeção. Muita gente tem fé em Deus, crê que existe um ser supremo, que existe um Deus, que existe algo sobrenatural. Deixa eu só pôr uma vírgula aqui antes da André continuar. Você sabe que depois eu vou perguntar o porquê vocês estão respondendo isso, né? Continua, André. Mas nem todo mundo crê em Cristo como um filho de Deus. As pessoas sabem até que existiu Jesus, mas não creem que ele é muitos não creem que ele é o filho de Deus, mas que ele veio para salvar a gente do pecado. Passou o seu porquê, tá? Ela já respondeu. Quando você vê lá fé em Deus e fé em Cristo, você pensa no quê? O que vem na sua mente? Que aquele que crê em um tem que crer no outro. Isso. O pastor já adiantou, né? Eu ia concluir com esse pensamento. O pastor já pensou. Vamos ler o texto lá de João? Pode ler. Está lá. Se a gente pode usar uma resposta para essa sentença, a gente pode criar um raciocínio sobre essa sentença que está exposta aí, é que se você crê em Deus, você também tem que crer. Que nem a André falou, talvez só expresse uma fé em Deus, mas não expresse fé em Cristo. Exatamente. O verso 1 aí do capítulo 14 fala, Jesus Cristo falando, crê em Deus, mas também em mim. E nós temos um porquê disso, não é? Nós temos um porquê. Por que eu tenho que crer no Senhor Jesus e crer em Deus? Por quê? Uma falta de conhecimento, pode ser? Sim, mas a pergunta é o porquê que eu tenho que crer em Deus e o porquê que também eu tenho que crer em Jesus Cristo.
Porque Ele é um só, irmãos. Porque Ele é um só. Talvez a gente passe a nossa vida aqui na Terra tentando explicar a trindade do Senhor, né? E a gente eu lembro da pregação do pastor Pacheco, quando ele disse que não existia palavras para a gente explicar algumas coisas sobre o nosso Senhor. A gente não consegue explicar com palavras, ou com uma referência, ou com uma lógica, como que Jesus Cristo e Deus são uma só pessoa e essas pessoas ainda fazem parte com a outra terceira, que é o Espírito Santo, e formam um só. Talvez a gente tenha que pedir explicação para ele lá quando a gente estiver face a face com ele, se a gente tiver essa oportunidade. Mas como isso? Talvez a gente não consiga explicar, fique vago, fique difícil de entender como que um ser se divide em três e continua sendo um. E como que esse um está lá no céu, encarnado na terra e dentro do coração. É mistério de Deus. É mistério de Deus. Mas a Bíblia afirma aí, e a resposta para nós ali da sentença é: a fé em Deus e a fé em Cristo é uma. É uma só. Ah, mas você fala, mas na teologia da Trindade, no estudo da Trindade, tem aí as funções diferentes um dos outros. Sim, mas ainda ele é um. Ele ainda é um. E a nossa fé depositada em Cristo também tem que ser depositada de igual modo no Senhor, porque Ele é um só. É a mesma coisa de você falar para mim que nunca comeu macaxeira, mas já comeu mandioca. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Eu nunca comi macaxeira, mas mandioca. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Mas vamos seguir. Então, semeando a fé. Pela fé, entendemos que Cristo revela a Deus. Só uma coisinha. Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente pergunta, né? Você crê em Deus? Creio, eu creio em Deus. E aí, quando você começa a falar, né? Quando você começa a falar sobre a salvação em Cristo e tal, aí a pessoa fala, mas eu já creio em Deus. Mas é isso aí que vocês estão falando. Eles acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto que a senhora está falando aqui mais para frente, a gente vai entender um pouco sobre isso, né? Aí entra a questão da fé natural que o Amir falou semana passada. Tá? Então, vamos lá, irmãos. Nós entendemos pela fé, então, que a pessoa de Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é um com o Pai, mas a função dele, ou então o ministério dele aqui na terra, foi o ministério de revelação do Pai. Né? Vamos ver lá, versos 44 e 45, diz assim: então Jesus clamou, quem crê em mim, não somente crê em mim, mas também naquele que me enviou. Vocês estão me vendo aqui crendo em mim? Essa crença, essa fé em mim, ela é transferida para o Pai. Né? E o verso 45 diz, quem me vê, vê aquele que me enviou. Então o homem ele tem uma certa dificuldade de acreditar, ou então de botar confiança naquilo que é imaterial. Né? Também é do ser humano isso. O homem, assim como Tomé, tem que ver alguma coisa para crer. Eliseu, você vai lá em casa? Vou. Eu tenho que ver para crer. Só promete, nunca vai, tem que ver para quê? Vendo essa necessidade do ser humano, da humanidade, Jesus Cristo ele veio e promoveu isso. Ele com as ações, com a personalidade, com os milagres, com as falas, com os ensinamentos, as pessoas tiveram ali a oportunidade de ver Deus Pai revelado no Filho. E isso talvez, né, para aqueles que estavam lá, passou despercebido. Infelizmente, a gente vai ver que aqui até que os próprios discípulos que andavam com Jesus Cristo não entendiam isso direito. Mas ele era a personificação do Pai. Eu, se eu estivesse lá, né, ia poder olhar Cristo e ver o Pai lá. Imagina isso, irmãos. Imagina que coisa grandiosa, eu olhando para o próprio Deus encarnado, sabendo que aquela figura humana que estava ali
servia de revelação de Deus, da pessoa de Deus, do nosso Senhor. E Jesus Cristo ele veio e fala: quem me vê, vê também ao Pai. Por isso que a nossa fé, aqui naquela sentença provocativa lá, é de dizer: se eu vi Cristo, se eu conheço a Cristo, eu também conheço Deus, eu também conheço Deus Pai. E a minha fé é de igual modo depositada naquela figura humana. Claro, totalmente santo, totalmente Deus. E como outros versos falam, também totalmente humano. Também totalmente humano. É verdade que muitos tiveram contato com Cristo e ainda assim não conheceram a Deus. De maneira semelhante, muitos hoje recebem a revelação de Cristo por meio da pregação, sem, no entanto, conhecerem de fato Deus. E aí entra o que a dona Marília falou. Muitos dizem que conhecem ao Senhor. E outros receberam a mensagem do Senhor vinda de Cristo, mas não conhecem realmente. Porque não tem a fé depositada naquele que é a revelação de Deus. Então, muitos declaram que conhecem Deus. Dificilmente você vai sair nas ruas da cidade aí e te perguntar: você conhece Deus? Falando: não, Deus, que Deus? Muitos falam: não, confio em Deus. Muitos vão falar: a minha vida é Deus que comanda, se Deus quiser. Muitos vão falar isso. Mas, no entanto, conhecem a Deus? Sou filho, todo mundo é filho de Deus. Mas, no entanto, conhecem a Deus? Ao contrário, muitos recebem a mensagem para esse conhecimento. Porém, não conhecem também a Deus. Muitos, na época de Cristo, eles estando perto deles, receberam a mensagem direta de Cristo. Direta do próprio Pai, por intermédio de Cristo. Mas também passaram sem conhecer a Deus. Então, irmãos, o que faz a diferença, então? Se todo mundo fala que conhece a Deus, se uns receberam a mensagem de Cristo, revelando o Pai, qual a diferença, então? O que pode fazer diferença na vida dessas duas categorias? Apenas a fé. A fé. Se eu digo que conheço a Deus, mas não tenho fé, se alguém me vem com o Evangelho e não é produzido em mim fé, não tem conhecimento de quem é Deus. Não tem esse conhecimento de quem é Deus. Muitos viram a Cristo, porém apenas alguns dentre estes perceberam sua glória. Depositaram a sua fé ali, sabendo que, depositando a fé em Cristo, naturalmente, automaticamente, instintivamente, a fé estava depositada no Deus Pai. Agora, quantas pessoas Jesus Cristo atingiu no seu ministério? Muitas. Quantos de fato naquela época seguiram a Cristo? Mesmo nas multidões que Cristo arregimentou. Tem vários relatos bíblicos de Cristo levantando multidões. Todos aqueles, será que enxergaram a glória de Deus em Cristo? Não. Não. Ouviram como apenas um ser humano, né? Talvez um profeta. Alguém que pudesse tirar vantagem. Trouxesse benefícios. E muitos de nós hoje tratamos Cristo dessa mesma maneira. Nós não depositamos ali, fé nele. Nós depositamos o quê? Interesse nele. E não interesse de interesse que possa brotar em mim uma fé, mas do que de benefício eu posso tirar de Jesus Cristo. Ou então daqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Entende isso? Nós vemos muitos lugares aí em que você vai porque você é beneficiado de alguma maneira. As crianças vão pegar doce, né, na porta da igreja, né? Minha mãe, quando eu comecei a vir para cá, né? Minha mãe é de uma outra igreja, nós íamos com ela lá, né?
E aí, de repente, a gente parou de ir. Começamos a vir com o Marco, né? O João já tinha falado de Cristo para o Marco na empresa, né? Trouxe o Marco. Daí, quando a gente começou a vir depois. E aí, de repente, a gente parou de ir com ela. E aí, ela ficou muito brava. Eu tinha, acho que 11, 12 anos na época, acho que menos um pouco. E aí, ela brigando com a gente pra gente não vir. Comigo, né? Minha irmã veio depois ainda, minha irmã veio em 2000. E aí, a pergunta dela foi, por que você está indo lá? Estão te dando doce lá, né? Mas, infelizmente, irmãos, alguns entram na porta de igrejas não pensando em depositar a sua fé em Cristo. Talvez para muitos deles nem o Evangelho de Cristo chegou até eles ainda. Mas muitos nós já vimos aqui na nossa igreja, entrando pensando em tirar alguma vantagem daqueles que já depositaram a sua fé em Cristo. E com certeza na época de Cristo também tinha isso. Também tinha isso. Quantas pessoas podem ter tirado vantagem de Cristo? Por conhecê-lo, por fazer parte da família, por ter visto ele fazendo algum milagre. Quantos podem ter feito isso? Tem um que fez isso? Tirou vantagem da pessoa de Cristo? Consegue lembrar de um? Quem? É um que tem um monte de representante hoje em dia, o Judas. Judas. Está cheio de estándar com Cristo tirando vantagem dele. Exatamente. Tirando do povo dele. Tirou vantagem do povo, tirou vantagem do próprio Deus. Será que Judas ali tinha depositado a sua fé realmente naquele que era a manifestação da glória de Deus? Irmãos, agora nós temos que nos refletir. Mesmo nós estamos aqui entre salvos, mesmo estamos aqui entre pessoas que servem a Deus, nós o conhecemos e depositamos a nossa fé nele, nós estamos aqui até o momento que as vantagens acabam para a gente. Porque tem um momento, irmãos, que as vantagens acabam para a gente. Permanece a fé. É o verso. Permanece a fé. E é por conta dessa fé que a gente não se extravia. No momento que a gente deixa de ganhar vantagem, a gente abandona aquilo que nos beneficiava. E a gente mostra que não havia fé. Que não havia fé. Que nós aqui possamos, irmãos, aprimorar a nossa fé. Tem um livro que eu li lá no começo da minha mocidade, alguns devem ter lido também, que chama Jovem, Desenvolver a Vossa Salvação. Quem leu esse livro aqui já? Nós lemos isso aí. E lá, irmãos, é o desenvolvimento de fé, de passos de fé. Por quê? Porque quando vinha o desapontamento, quando vinha o momento de contrariedade das coisas, a fé permanece. A fé permanece. Entendemos através da fé, entendemos através, faltou um fé mesmo, né? Da fé que Cristo, faltou fé aí, faltou fé. Entendemos através da fé que Cristo, ele é luz para os crentes. Verso 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, a gente só entende Cristo como luz através da fé. Senão a gente entende Cristo como só alguém que... alguém bom, alguém que fez milagres. Tem tanta gente aí que a gente vê nos noticiários que fizeram milagres, né? A gente entende Cristo como mais um desses. Mas nós entendemos que Cristo, irmãos, ele veio como luz para os crentes. Ele veio como luz. E isso é entendido através da fé. O mundo não entende isso. O ser humano não entende isso. O ser humano natural, como homem natural, não entende a luz de Cristo. Ele não entende que na sua condição natural, ele é entregue às trevas. Só é entendido isso pela fé. Mas também tem crentes que insistem em apagar a luz.
Não que ele tenha esse poder, né? Mas ele se esconde da luz. A luz continua brilhando. Né? Um canto que a gente canta, né? Que fala que vejo a luz do Senhor que brilha. Ela brilha. Nós aqui pegamos o edredom, né? Fazendo que nem criança, né? Aquela cabaninha lá, que nem criança, né? Jesus Cristo, irmãos, pela fé nós entendemos que ele é a luz. Esta é a primeira consequência de se conhecer a Deus em Cristo pela fé. É saber que ele é luz. O crente não anda mais nas trevas, mas possui verdadeira luz espiritual através da fé em Cristo. Nós enxergamos a Deus, né? Como se fosse aquele holofote que iluminasse Deus, que para nós estivesse apagado, que nós não enxergássemos o que tinha ali na nossa frente. Quando Jesus Cristo veio, ele iluminou Deus e o revelou para nós, através da fé. Para entendermos melhor a natureza dessas trevas que o homem vivia, devemos pensar nos seguintes aspectos. O homem ele vivia em trevas. Portanto, sem fé em Cristo, o homem desconhecia a Deus. E aí tem uma frase que diz assim: os homens têm negado a relação de Deus, seja na natureza, seja na consciência ou nas Escrituras. Eles têm negado Deus. Isso os leva a desconhecerem a Deus e a criarem ídolos para eles. Estão em trevas em relação a Deus. O homem natural, sem fé. Quantos têm criado coisas para tomar o lugar de Deus? Porque não enxergam a Deus, não conseguem ver Deus na natureza, na consciência humana, na própria palavra. Porque falta para eles fé. Os homens negam a relação da salvação em Cristo, o que os leva a criarem falsos meios de se reconciliarem com Deus. Nega que o Salvador é Jesus Cristo, que é só por intermédio dele. Então vem o quê? Vem as ONGs, né? Vem as ações sociais, vem tentar ser boa pessoa. Mas nada disso reconcilia o homem com Deus. Eles estão em trevas em relação ao meio da salvação, que é, de novo, através de Cristo, que se chega a Deus. Sem fé em Cristo, o homem desconhecia o arrependimento. Se você não sabia de você mesmo, que você precisava se arrepender dos seus pecados, então você também não tinha a questão de se arrepender deles. Você fala, poxa, mas tem tanta gente que comete coisas graves e eu estou arrependido. Mas será que ela se arrependeu de mentir? Será que ela se arrependeu de cada palavrão que ela falou? Não, mas ela é boa. Ótimo, mas fala palavrão. Será que ela se arrependeu disso? Às vezes a gente sente remorso. Exatamente. A gente comete algo e a gente sabe que é errado. A gente sente remorso. Aquele arrependimento momentâneo. Depois a gente faz de novo. Exatamente. Remorso é diferente de arrependimento. Os homens não querem se arrepender de seus pecados, mas ao contrário, desafiam cada mandamento de Deus pela desobediência deliberada. O ser humano é desobediente ao Senhor, não anda de acordo com os mandamentos dele, mesmo porque não conhece. Mas o fato de não conhecer não significa que está em obediência. Estão em trevas em relação ao caminho santo e bom, seguindo o caminho torto que lhes destruirá. Esse é o caminho do homem sem a fé depositada em Cristo que leva a Deus. Sem fé em Cristo... Opa, está voltando? Mas Cristo é a luz do crente, no sentido que... Interessante, aí tem uns versos que eu queria que os irmãos lessem comigo, tá bom? Primeiro, nós já falamos, nos revela a Deus. E Ele é o verbo de Deus. Ele é o artífice... Como é a palavra? Isso aí que vocês falaram de Deus. Não vou conseguir repetir essa palavra aí. Ele é o feitor, ele é a ação. Ele é o palpável de Deus. É Ele. E o verso está lá, vamos ler? E o verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Está lá em João. Também ele é a luz que nos mostra... Opa, estou apertando demais ou está com problema isso aqui? Aqui. Ele também é a luz que nos mostra nosso terrível estado de pecado. Sem a luz de Cristo a gente não veria o nosso estado de pecado. E ele diz, vamos ler junto? Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sem a luz de Cristo que te iluminou para você enxergar o nosso Senhor, enxergar a Deus, você sabia que você era escravo do pecado? Você sabia que tinha um Senhor e o Senhor era o pecado da sua vida? Sem a fé, a gente só descobre isso através da fé em Cristo. Ele se apresenta como o único Salvador, o que nos leva ao Pai. Isso nós também descobrimos através da fé. Vamos ler? Podemos ter de cor, esse, né? Lembra esse aí até? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só sabemos isso através da fé que nos iluminou e nos enxergamos a Deus. Ele chama os homens ao arrependimento e à fé nele. E ensina-lhes o caminho da vida. Só descobrimos isso de novo através da fé. E ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrepende-vos e crede no Evangelho. Arrepende e crê no Evangelho. Entendemos, irmãos, que através da fé, que Cristo é o Salvador. É Ele que nos dá a condição de chegarmos diante de Deus, de morar nas ruas de ouro do céu, de entrar na casa que Ele está preparando, como o próprio texto de João diz. Nós entendemos que Ele é o Salvador através da fé. Jesus anuncia que suas palavras são uma espécie de divisor de águas, que mostrará o que ocorrerá no juízo. E aí que entra a salvação, porque nós não queremos passar por isso. E não vamos, porque nós já depositamos a nossa fé no Salvador. A reação dos homens à palavra de Cristo ou mostrará que eles serão salvos ou os condenará. O próprio texto que nós vemos aqui no capítulo 12 fala isso. A própria palavra que eu prego é ela que vai te condenar. Por isso que eu não vim julgar. Quem julga é a própria palavra. E a resposta que eu dou a ela com relação à salvação. E essa própria palavra, nos que tem o poder de julgar para condenação, nós já recebemos, nós já entendemos, ela ainda continua disciplinando cada crente. Se você ouve a palavra do Senhor e não dá ouvido a ela sendo um cristão, Ele vai te disciplinar. E quantas vezes nós passamos por disciplinas de Cristo, de Deus? Quantas vezes? Várias vezes. Umas mais doloridas, outras menos doloridas. Umas que ao ponto, como a própria palavra fala, que alguns não suportaram. Mas a vida do crente é uma vida de disciplinas através da palavra do Senhor. Isso ocorrerá na sua vida, isso ocorrerá na minha vida. Vai continuar acontecendo, porque Ele quer o quê? O aperfeiçoamento dos santos. E nós só entendemos essas disciplinas como algo necessário, como algo bom, como algo edificante, de novo, pela fé em Cristo que nos leva a Deus. Senão a gente se revolta. Senão o ouvido cansa, né? Fica pesado de escutar, como o texto diz. E aí? Os incrédulos terão recebido a palavra, mas por não crerem nela, serão considerados sem culpa naquele dia. Não sem culpa de absolvido, mas de Ará, não tem desculpa. Tem desculpa. Conforme o próprio Senhor fala
de seus ouvintes ao dizer, e aí tem o verso. Se eu viera, nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam. Se eu não tivesse vindo, não tivesse falado que era pecado, não tinha pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Por isso é importante a fé em Cristo, senão a gente vai padecer eternamente longe dele. Tem que só crer em Deus, mas rejeitar o próprio Cristo e a sua palavra. E a sua salvação, né? Em resumo, o que o professor está falando, se você fala, tenho fé em Deus, mas você não recebeu Cristo como Salvador, você não tem fé nenhuma. Ou, exatamente. Tem fé no Deus, deposita a sua confiança no Deus errado. Como o texto que nós vimos aí, está caçando jeito de se reconciliar com Deus, mas está errado. Não vai achar. Não vai achar. Consideremos então, e como é séria a nossa reação diante da palavra de Cristo, que a nós está sendo pregada. Como é importante a nossa reação diante da palavra de Deus, como você reage. Se cremos, seremos salvos. Cada um aqui creu na palavra de Cristo? Creu na palavra de Deus para a salvação? É salvo através de Jesus Cristo? Então você pode falar que você tem fé no Senhor. Mas se não cremos, apenas pioraremos nossa situação, pois a palavra que temos ouvido nos acusará naquele dia. Imagina lá, né? Você está lá, todo mundo assistiu aquele filme antigo lá, o Deixados para Trás, né? Acho que é no primeiro, né? Que tem aquele cara que promoveu paz no Oriente Médio, acho que é no primeiro filme que tem esse aí, muito antigo. E aí ele vai lá, morre, o avião cai, não lembro o que aconteceu. Não, tem arrebatamento, né? Tem o arrebatamento, aí o cara vai lá, bate na porta, né? Fiz aí a paz aí no Oriente Médio e tal. Minha credencial, vou entrar. E aí lá o porteiro do céu, né? Fala para ele. Importava você promover a paz do Oriente Médio? Em relação à sua salvação? Importava a gente dar tudo dos nossos bens aí, dividir sem salvação? Importava a gente ajudar os pobres sem salvação? O que importava? A resposta que você deu ao evangelho que te foi pregado. Se promoveu fé e você depositou sua fé em Cristo, porta aberta. Se não, mas a palavra vai servir de condenação, de acusação. Assim podemos afirmar que conhecer a Deus em Cristo é experimentar a salvação que somente Ele pode nos conceder. Somente Cristo pode conceder. Para a gente concluir, em cima da horária ali, ó. Isso, deixa eu voltar aqui que eu acho que pulei demais, né? Através da fé em Deus, por Jesus, temos convicção de vida eterna, de morar com o Senhor a gente fala todo o tempo, né? Mas a eternidade não tem tempo, né? De morar com o Senhor para sempre, de quando nós deixarmos a casca que nos reveste aqui, de estarmos com o Senhor. Essa convicção dessa vida eterna, desse gozo eterno, dessa alegria eterna, dessa felicidade eterna, só é nos revelado através da fé em Jesus Cristo. O mundo não sabe, irmãos. Nós somos privilegiados por Deus, escolhidos por Deus para saber disso. E nós, de alguma forma, naquele momento em que foi pregado o Evangelho, não me pergunte como, que eu não sei. Foi produzido fé. E essa fé que foi produzida, nós depositamos ela imediatamente na pessoa de Jesus Cristo naquele momento. Como isso acontece, qual é a mágica, qual é a fórmula, eu não sei. Mas sei que acontece, que aconteceu. E através dessa fé, dessa convicção, naquele momento a gente já pode falar, eu vou morar com o Senhor no céu. Através dessa fé. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. Essa é a fé verdadeira, que eu reconheço que Deus enviou Cristo, e Ele é o próprio Deus, e através dele eu posso ter convicção da minha vida eterna.
Em Cristo e apenas nele temos conhecimento de Deus. Apenas em Cristo. Isso ocorre quando nele cremos. A consequência deste conhecimento é a luz espiritual, a salvação e a convicção da vida eterna. Isso é o efeito dessa fé depositada em Deus, em Cristo, que nos leva a Deus. Mas os incrédulos, irmãos, não sabem nada disso, não experimentam, pois não conhecem a Deus, visto que negam o seu revelador. Sendo assim, nossa obrigação é qual? Cumprir com a ordenança e levar, para que neles também possa ser produzido fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que lhes restará, se nós não cumprirmos o nosso papel, é a treva espiritual e a condenação do juízo e a morte eterna, o distanciamento completo de Deus para todo sempre. E o que está acontecendo conosco? Se é em Cristo que obtemos essas benditas graças, não é hora de nós nos dedicarmos e conhecê-lo em sua palavra, deixando todo o desânimo, toda a preguiça espiritual? Não é hora disso? Isso é da hora. Que Cristo revele Deus a cada alma perdida, irmão. E nós somos agentes para isso. Nós somos ajudadores para isso. Né? E que a humanidade entenda o verso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E credes em mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Que a fé do nosso Senhor nos mova, nos movimente, né? Que mostre os frutos, né, Almir? Não só a beleza, mas os frutos daquele que nos enviou em nós. É que possamos ser realmente efetivos no desenvolver da nossa fé. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir para o Almir. Pode orar, irmão? Deus Todo-Poderoso é o Senhor, nós te damos graça por mais esse estudo, por mais esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. A palavra essa que é o nosso alimento, Deus, é a água viva, Deus, que nós bebemos diariamente, Deus, para manter em nosso ser cheios, ó Deus, para que a habitação do Teu Santo Espírito, Deus, seja cada vez mais revelada. Nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem, por esse tempo de adoração, Deus, que nos mostra, Deus, cada vez mais explicitamente a importância de nós crermos, nós temos fé, não somente uma fé vazia, Deus, que muitas pessoas têm, mas a fé verdadeira no Deus eterno, Deus vivo, único Deus, aquele que desceu do seu trono e se humilhou, Deus, em forma humana e se entregou por nós. Não a fé natural, Deus, que é em coisas, que é em pessoas, mas a fé espiritual, Deus, que está acima de nós, Deus, que é a fé no Senhor Jesus, a fé que só o cristão tem. Nos ajuda com essa fé, Deus, a estar animados, estar motivados, ó Deus, e para levar o Teu Evangelho, para testemunhar, ó Deus, o que o Senhor fez por nós, a Tua Palavra, reveladora, Deus, para que as pessoas possam crer na Tua Palavra e se converter. Cuida de nós, nos dê forças para essa caminhada, Deus, muitas vezes dura, mas que é recompensadora, Deus, visando o alvo que é o Senhor Jesus. Pai bendito, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda na nossa fé, Deus, que é tão pequena, mas que ela pode ser amadurecida e crescer diariamente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.